Em todo o estado de São Paulo, apenas 349 jovens internados na Fundação Casa cometeram infrações consideradas graves e se encaixam na proposta de redução da maioridade penal. E isso num universo de 11 mil internos. Para o professor da Faculdade de Educação da USP e membro do Conselho da Fundação Casa, Roberto Silva, a mudança da idade penal não resolve o problema da criminalidade. Ele acredita que o modelo atual de internação não é o ideal, mas é melhor que o sistema prisional. Reduzir a maioridade penal não é sinônimo de queda na criminalidade. É o que afirma Roberto da Silva, professor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Ele defende mais oportunidades de educação e trabalho para esses jovens em vez de detenção. Hoje, querer fazer a redução da idade penal no movimento de retrocesso, dando um passo atrás para punir mais duramente como adulto um grupo pequeno de adolescentes que comete atos infracionais, nos parece um contrassenso isso. A redução da maioridade penal de 18 para 16 anos seria válida para apenas 500 jovens no país. Em São Paulo, dos 11 mil internos, 349 jovens se enquadrariam na medida, ou seja, praticaram crimes considerados graves, como homicídio. Muitos deles são primários, né? E a experiência tem mostrado que, apesar de o homicídio, por exemplo, parecer um crime grave, a recuperação do homicida é muito mais fácil do que a recuperação do ladrão. No âmbito das relações internacionais, dos tratados e convenções que o Brasil assina junto à ONU com mais 192 países, não se admite legislar por excepcionalidade, não se admite retrocessos em matéria de direitos humanos. Roberto Silva conhece bem a realidade dos jovens internos. Na década de 1960, quando ficou órfão aos 2 anos, foi encaminhado para a Fundação Estadual para o Bem-Estar do Menor, a FEBEM, que também abrigava menores carentes e abandonados. Em 2006, o governo estadual mudou o nome da instituição para a Fundação Casa, com uma nova proposta de ressocialização. Vivi até os 18 anos lá, junto com outros 3 irmãos. Quer dizer, uma fundação que tenha 50 anos, nesse período já passaram pelas suas várias unidades mais de 1 milhão de crianças. O tratamento dado aos meninos e às meninas continua exatamente o mesmo da época em que eu vivia nessa instituição. Nos Códigos de Menores de 1927, Código de Menores de 1979, se fazia exatamente isso que são noticiados nas unidades hoje. Isolamento, tortura, espancamento, violência sexual, abuso. Na semana passada, 2 casos de tortura em unidades da Fundação Casa foram denunciados pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública. Hoje, Roberto pesquisa a eficácia das medidas socioeducativas da pena de privação de liberdade e é radicalmente contra a redução da maioridade penal. A redução da idade penal não vai ter impacto nenhum na redução da violência, da criminalidade, nem na percepção que se tem a respeito da insegurança. Quem defende a redução da idade penal no Brasil está na contramão do que acontece em várias nações mais desenvolvidas. Nos 54 países que reduziram a maioridade penal, não se registrou diminuição da violência. Espanha e Alemanha voltaram atrás na decisão de criminalizar menores de 18 anos. Em Nova York, nos Estados Unidos, o governador Andrew Cuomo apresentou a proposta de aumentar a maioridade penal no estado de 16 para 18 anos. Aqui no Brasil, como nós já vimos, os direitos dos jovens são garantidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que também cita responsabilidades e sanções. Ao contrário do que muita gente pensa, a partir dos 12 anos de idade, o adolescente que pratica crimes já é punido, com medidas que vão desde advertência, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade, até a internação com privação de liberdade. Para especialistas em direitos humanos, contrários à redução da idade penal, esta é a melhor forma de lidar com jovens infratores. Aos 13 anos, Odilon foi expulso de casa. Começou a usar drogas e a fazer furtos e roubos.
Com 16, foi internado na FEBEM, a atual Fundação Casa. Só anos depois, com muito esforço, conseguiu se recuperar. Hoje ele é advogado e acredita que, em vez de reduzir a maioridade penal, é preciso que o poder público cumpra o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que trata dos direitos fundamentais e das medidas de proteção destes jovens. O ECA ele tem que ser aplicado na integralidade, entendeu? Existem 6 tipos de medida socioeducativa, elas não são cumpridas na prática. A redução da maioridade penal, ela só vai sobrecarregar o sistema prisional, que atualmente já está sobrecarregado e não ressocializa nem os que estão já lá, entendeu? Quiçá os menores. Este tenente-coronel aposentado da Polícia Militar de São Paulo também acredita que só com a aplicação integral do ECA será possível avaliar se as leis são suficientes ou precisam de modificações. Ora, como é que eu posso querer alterar um sistema que não foi implementado na sua totalidade graças à omissão do poder público e da sociedade em geral? Adilson acredita que a sociedade está assustada. Eu acho que a nossa sociedade está com uma sanha punitiva muito grande. A sociedade se sente abandonada, ela está desesperada por soluções. E segmentos da sociedade muito atentos a isso, que têm esse perfil conservador, se aproveitam dessa situação de desespero da nossa sociedade e plantam essas ideias como as que vão imediatamente solucionar o problema. E não vão. Um estudo realizado pelo IPEA, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, mostra que não há impunidade para jovens infratores. Pelo contrário, algumas penas são mais rigorosas do que exigiriam as infrações que eles cometeram. Dos 15 mil jovens que cumpriram medidas educativas em 2013, apenas 2.300 realmente deveriam estar privados de liberdade. Odilon hoje exerce a advocacia pensando em ajudar pessoas como ele, que erraram, mas podem ter outra chance de reintegração à sociedade. A maioria dos casos que eu atuo na área criminal são de primários. E eu conto a minha história também para eles, falo, eu sou um advogado hoje, só que ontem eu também falhei igual você está falhando hoje. Se eu puder te dar uma oportunidade, eu espero que você aproveite. Não tem preço você estar aqui hoje, sentindo o vento bater no rosto. No próximo bloco, você acompanha como deputados contrários à redução da maioridade penal estão se organizando para anular a votação da proposta de emenda constitucional na Câmara. E também os protestos de movimentos sociais para barrar a discussão no Congresso. O Panorama já volta.